A NASA está em alerta. Avi Loeb, astrofísico de Harvard, publicou cálculos matemáticos que eliminam a possibilidade de 3I Atlas ser um cometa natural. O telescópio espacial James Webb detectou o dióxido de carbono a 100 mil quilômetros do núcleo. Cientistas não conseguem explicar como. Agora mesmo, equações de conservação de momento provam que o vento solar deveria parar qualquer gás de sublimação a apenas 5 mil quilômetros de distância. Mas o gás está lá, a 20 vezes a distância máxima possível. Cientistas do projeto Galileu em Harvard calcularam que o vento solar viaja a 500 quilômetros por segundo. A sublimação natural de gelo produz apenas 200 metros por segundo. 2.500 vezes mais lento. A pressão de impacto do vento solar versus a densidade de massa do gás ejetado resulta em um limite físico absoluto, 5 mil quilômetros. Não é estimativa, é termodinâmica básica. O James Webb detectou CO2 ionizado a 100 mil quilômetros do núcleo, viajando em direção ao Sol. A análise espectroscópica não deixa dúvidas. O gás está lá. Avi Loeb, do projeto Galileu em Harvard, atribui alta probabilidade de que isso não seja resultado de processos naturais. As equações não mentem. Ainda mais perturbador, propulsores químicos com velocidade de escape de 5 km por segundo poderiam levar gás a 25 mil quilômetros. Propulsores iônicos com velocidade de 90 km por segundo explicariam perfeitamente os 100 mil quilômetros observados. 3I Atlas quebrou todas as leis da física de sublimação que conhecemos. Aqui está o que deveria te fazer pensar. Se a sublimação natural não pode criar essa anticauda, mas sistemas de propulsão podem, então a matemática está nos dizendo algo que a maioria dos cientistas não quer admitir publicamente. Pense nisso. Antes de mergulharmos nos cálculos exatos que eliminaram a hipótese do cometa natural, se você quer acompanhar a análise científica que pode mudar tudo sobre como detectamos tecnologia extraterrestre, não esqueça de clicar no botão de inscrever-se e ativar as notificações, porque o que estamos prestes a revelar vai mostrar como equações simples de física eliminaram décadas de suposições. E deixe um comentário nos dizendo: você acha que a comunidade científica vai aceitar essas conclusões? Ou continuará evitando a questão? Vamos começar com quem é Avi Loeb e por que suas conclusões importam. Abraham Loeb é professor de astrofísica na Universidade de Harvard. Foi presidente do Departamento de Astronomia de Harvard por 9 anos. Publicou mais de 1.000 artigos científicos revisados por pares. É ex-presidente do Comitê Consultivo de Física da NASA. Fundou e dirige o Projeto Galileu, uma iniciativa científica dedicada à busca sistemática por evidências de tecnologia extraterrestre. Loeb não é um pesquisador marginal, não é um teórico da conspiração, é um dos astrofísicos mais respeitados do mundo. Quando ele publica cálculos matemáticos sobre um objeto interestelar, a comunidade científica presta atenção, mesmo quando as conclusões são desconfortáveis. Em dezembro de 2025, Loeb publicou uma análise detalhada de 3I Atlas, focando especificamente na anticauda, aquele jato de material que aponta diretamente para o Sol, estendendo-se por centenas de milhares de quilômetros. Ele fez uma pergunta simples: é fisicamente possível que sublimação natural crie esse fenômeno? A resposta, segundo suas equações, é não. Aqui está o problema fundamental. Em um cometa natural, a luz solar aquece gelo na superfície. O gelo sublima transforma-se diretamente em gás sem passar pela fase líquida. Esse gás é ejetado da superfície. A velocidade de ejeção depende da temperatura e da massa molecular do gás. Para dióxido de carbono, gelo seco, a velocidade é de aproximadamente 200 metros por segundo. Isso não é negociável, é determinado pela física termodinâmica. Esse gás ejetado viaja para fora do núcleo, mas imediatamente encontra o vento solar. O vento solar é um fluxo constante de partículas carregadas emanando do Sol, principalmente prótons e elétrons. Esse fluxo viaja a velocidades entre 300 e 800 km por segundo. Em média, cerca de 500 km por segundo.
Quando o gás de sublimação, movendo-se a 200 metros por segundo, encontra o vento solar, movendo-se a 500 quilômetros por segundo, o que acontece? O gás é parado, imediatamente. É física de conservação de momento. Um objeto movendo-se a 200 metros por segundo não pode superar uma corrente movendo-se a 500 mil metros por segundo, 2.500 vezes mais rápida. Loeb calculou exatamente onde esse encontro acontece. Ele usou as estimativas de taxa de perda de massa do James Webb. Antes do periélio, a passagem mais próxima do Sol, 3I Atlas, estava perdendo aproximadamente 150 kg de material por segundo. Durante o periélio, essa taxa provavelmente aumentou para cerca de 500 kg por segundo. Com essa taxa de perda de massa e a velocidade de ejeção de 200 metros por segundo, Loeb calculou a densidade de massa do gás em função da distância do núcleo. Então calculou a pressão de impacto desse gás. Comparou com a pressão de impacto do vento solar. O ponto onde essas duas pressões se equilibram é o ponto onde o gás é parado. A distância calculada? 5.000 quilômetros. 5.000 quilômetros é o limite físico absoluto para gás de sublimação em um cometa natural a essa distância do Sol. Interessantemente, 5.000 quilômetros corresponde aproximadamente ao raio do coma, brilhante visível nas imagens do Hubble. Dentro de 5.000 quilômetros, o gás pode existir. Além disso, a física diz que não pode. Se 3I Atlas fosse um cometa natural, a anticauda, além de 5.000 quilômetros, deveria conter apenas poeira, partículas sólidas que são empurradas mais lentamente pela pressão de radiação, mas não gás. Gás seria varrido pelo vento solar instantaneamente. Agora vem a parte crucial. O telescópio espacial, James Webb, conduziu análise espectroscópica detalhada da anticauda. Espectroscopia identifica moléculas específicas pela forma como absorvem e emitem luz. O JWST tem instrumentos infravermelhos extremamente sensíveis. Pode detectar assinaturas moleculares com precisão excepcional. O JWST procurou por dióxido de carbono e encontrou, não apenas dentro do coma de 5.000 quilômetros, muito além, a 10.000 quilômetros, a 20.000, a 50.000, a 100.000 quilômetros. A análise espectroscópica mostra inequivocamente a presença de CO2 gasoso ao longo de toda a extensão da anticauda. Isso elimina a hipótese do cometa natural, completamente. Não é questão de interpretar dados ambíguos. Os dados são claros. Há gás, onde a física de sublimação diz que não deveria haver gás. Mas fica ainda mais específico. As linhas espectrais do CO2 detectado pelo JWST mostram alargamento Doppler. Isso indica velocidade. O gás não está estacionário, está se movendo, e a velocidade pode ser calculada a partir do alargamento das linhas espectrais. A velocidade medida é muito maior que 200 metros por segundo, muito maior. Isso confirma que o gás não pode ser resultado de sublimação passiva, está sendo acelerado ativamente. Loeb propôs duas explicações tecnológicas principais. Primeira, propulsores químicos. Nossos foguetes usam propulsores químicos. A combustão de propelentes químicos produz gases de escape a velocidades de aproximadamente 5 km por segundo, 5.000 metros por segundo, 25 vezes mais rápido que sublimação natural. Com velocidade de escape de 5 km por segundo, o gás poderia viajar aproximadamente 25.000 quilômetros antes de ser parado pelo vento solar. Isso ainda não é suficiente para explicar 100.000 quilômetros, mas está ficando mais perto. Segunda explicação, propulsores iônicos. Propulsores iônicos ionizam gás e o aceleram através de campos eletromagnéticos. As velocidades de escape podem chegar a 90 km por segundo. 90.000 metros por segundo, 450 vezes mais rápido que sublimação natural. Com velocidade de escape de 90 km por segundo, o gás poderia se estender a 100.000 quilômetros ou mais antes de ser parado pelo vento solar. Isso se encaixa perfeitamente com as observações do JWST. E aqui está um detalhe fascinante. Propulsores iônicos usam gases como xenônio, porque o xenônio é pesado e fácil de ionizar.
Mas pesquisas recentes exploraram o uso de dióxido de carbono como propelente. Misturas de CO2 e xenônio foram testadas em propulsores iônicos e propulsores Hall. Então, CO2 na anticauda poderia ser o escape de um sistema de propulsão iônica. Isso explicaria por que o gás está viajando muito além de 5.000 quilômetros. Explicaria a velocidade observada. Explicaria a estrutura coerente e de longo alcance da anticauda. Mas Loeb também propôs uma segunda possibilidade tecnológica: um escudo. Se você está viajando através do espaço interestelar e entra em um sistema estelar, o vento solar torna-se um problema. Partículas carregadas viajando a 500 km por segundo causam danos por radiação, degradam materiais, comprometem sistemas eletrônicos. Um escudo feito de plasma ionizado poderia resolver esse problema, gerar uma camada de gás ionizado na direção de onde o vento solar está vindo. O plasma interage com as partículas carregadas através de forças eletromagnéticas. As partículas perdem energia ao colidir com o plasma. São desaceleradas, desviadas. Isso não é ficção científica, é física de plasma real. Estamos desenvolvendo essa tecnologia agora. Sistemas de propulsão magneto-hidrodinâmica demonstraram como densidade de plasma e campos magnéticos podem estabilizar escudos. A diferença é a escala. Nossos protótipos têm metros de tamanho. A anticauda de 3I Atlas se estende por centenas de milhares de quilômetros. Se a anticauda é um escudo de plasma, isso explicaria tudo. Por que aponta para o Sol? É de onde vem o vento solar. Por que contém CO2 ionizado? Plasma de CO2 funcionaria perfeitamente como escudo contra partículas carregadas. Por que é estável e coerente? Um escudo projetado seria estável, porque cresceu durante e após o periélio. É quando o fluxo do vento solar é máximo. Aqui está o que Loeb está dizendo. A matemática elimina cometas naturais. As duas explicações restantes envolvem aceleração ativa de gás, propulsores ou escudos. Ambos são tecnológicos. A reação da comunidade científica tem sido interessante. Publicamente, a maioria evita a questão. Artigos sobre 3I Atlas discutem a anticauda, mencionam que é incomum, sugerem vagamente que processos dinâmicos complexos podem estar envolvidos, mas não confrontam diretamente os cálculos de Loeb. Não há refutação publicada. Ninguém publicou um artigo mostrando onde os cálculos de Loeb estão errados, porque não estão errados. A física é básica: conservação de momento, pressão de impacto, termodinâmica. O silêncio é revelador. Quando um astrofísico proeminente de Harvard publica cálculos mostrando que um objeto interestelar não pode ser natural e a resposta é silêncio, isso diz algo, não sobre a ciência, sobre a sociologia da ciência. Há uma relutância profunda em considerar explicações tecnológicas, mesmo quando explicações naturais falham, mesmo quando a matemática aponta inequivocamente em uma direção. A comunidade científica mainstream prefere não dizer nada do que considerar a possibilidade de artefato artificial. Mas alguns cientistas estão prestando atenção, não publicamente, em conversas privadas, em e-mails, em discussões durante conferências. Um número crescente de astrônomos está revisando os cálculos de Loeb e chegando às mesmas conclusões. As equações não mentem. 5.000 quilômetros é o limite. O gás está a 100.000 quilômetros. Sublimação natural não explica isso. Propulsão ativa explica. Há também a questão da simetria dos jatos. O Hubble detectou 3 jatos emanando do núcleo de 3I Atlas, separados por exatamente 120 graus, 360 graus divididos igualmente entre 3 eixos. A probabilidade de isso acontecer aleatoriamente é de 0,2%, 1 em 500. Em engenharia espacial, distribuir propulsores uniformemente ao redor de um objeto proporciona controle de atitude estável, permite rotação controlada, permite ajustes de trajetória precisos. 3 propulsores espaçados, 120 graus é uma configuração padrão. É coincidência? Talvez.
Mas quando você combina simetria improvável com física de gás impossível, as coincidências começam a se acumular. O eixo de rotação de 3I Atlas também está alinhado com o Sol dentro de 6 graus. Isso também tem apenas 2% de chance de ocorrer aleatoriamente. Outra coincidência: 2 anomalias estatísticas, uma impossibilidade física, todas no mesmo objeto. A probabilidade combinada é extremamente baixa. Loeb não está dizendo definitivamente que 3I Atlas é uma nave. Está dizendo que os dados não se encaixam em modelos naturais. Está dizendo que hipóteses tecnológicas devem ser consideradas. Está fazendo o que cientistas deveriam fazer: seguir os dados para onde eles levam. O problema é que a maioria dos cientistas não quer seguir esses dados, porque levam a um lugar desconfortável, um lugar onde temos que admitir que talvez não estejamos sozinhos, que talvez civilizações avançadas enviem sondas através da galáxia, que talvez algumas dessas sondas cruzem nosso sistema solar. Essa é uma mudança de paradigma enorme. É psicologicamente difícil, é profissionalmente arriscado. Cientistas que propõem seriamente hipóteses tecnológicas para objetos astronômicos arriscam suas carreiras, arriscam ser marginalizados, arriscam perder financiamento. Loeb tem a vantagem de já ser estabelecido. Ele tem posição permanente em Harvard, publicou extensivamente, tem credibilidade acumulada, pode fazer perguntas que cientistas mais jovens não podem fazer sem arriscar suas carreiras. E ele está fazendo essas perguntas, sistematicamente, rigorosamente, com matemática sólida. Os cálculos sobre o limite de 5.000 quilômetros não são controversos entre físicos. Qualquer pessoa com entendimento básico de dinâmica de fluidos e conservação de momento pode verificá-los. As equações estão disponíveis, podem ser revisadas. A detecção de CO2 pelo JWST, além de 5.000 quilômetros, também não é controversa. Os dados espectroscópicos são públicos, estão no arquivo do JWST. Qualquer pessoa pode acessá-los. A conclusão segue logicamente. Se o limite é 5.000 quilômetros e o gás está a 100.000 quilômetros, então a sublimação natural não é a explicação. É simples assim. A questão não é se a conclusão é verdadeira. A questão é se a comunidade científica está disposta a aceitá-la e as implicações que seguem. Se 3I Atlas não é natural, então precisamos reconsiderar como procuramos por tecnologia extraterrestre, não apenas procurando sinais de rádio, mas procurando anomalias físicas em objetos que transitam por nosso sistema solar. Oumuamua, em 2017, mostrou aceleração anômala, nunca completamente explicada. Hipóteses naturais foram propostas: iceberg de hidrogênio, reflexão de luz solar em superfície brilhante. Nenhuma totalmente convincente. Mas a comunidade se agarrou a essas explicações porque a alternativa era inaceitável. 3I Atlas, em 2025, está mostrando anomalias ainda mais extremas. E desta vez, temos matemática definitiva. Não apenas isso é estranho, mas isso é fisicamente impossível para processos naturais. A pergunta se torna: quantas anomalias precisamos ver antes de considerar seriamente explicações tecnológicas? 2 objetos de 3 são anômalos. Oumuamua, 3I Atlas. Apenas 2I. Borisov pareceu normal. Se essa proporção continuar, se 2/3 dos objetos interestelares mostrarem comportamentos que desafiam física natural, então, em algum momento, teremos que confrontar a possibilidade de que alguns desses objetos não são naturais. Loeb está dizendo que esse momento é agora. Com 3I Atlas, temos dados suficientes. Temos cálculos definitivos. Temos detecções espectroscópicas inequívocas. Não estamos mais especulando, estamos medindo. O silêncio da NASA e de outras agências espaciais é notável, não porque estejam ocultando evidências, mas porque não sabem o que dizer. Admitir que 3I Atlas pode não ser natural abre uma caixa de Pandora de questões. Implicações políticas, implicações sociais, implicações filosóficas. É mais fácil não dizer nada, continuar coletando dados, evitar conclusões.
esperar que o objeto desapareça e a questão se torne acadêmica. Mas Loeb não está deixando que isso aconteça. Ele está publicando, está dando entrevistas, está forçando a conversa, e outros cientistas estão começando a se juntar a ele. O projeto Galileu, que Loeb dirige, está dedicado exatamente a isso. Busca sistemática por evidências de tecnologia extraterrestre, usando metodologia científica rigorosa, sem preconceitos, seguindo os dados. Se os dados dizem que 3I Atlas não pode ser natural, então essa conclusão precisa ser considerada seriamente, não descartada por desconforto, não evitada por medo de controvérsia. Em 16 de março de 2026, há uma oportunidade crítica. 3I Atlas passará perto de Júpiter. A sonda Juno da NASA, atualmente em órbita de Júpiter, tem observações programadas. Juno carrega instrumentos capazes de análise detalhada. Se 3I Atlas tem campo magnético anômalo, Juno pode detectá-lo. Se a composição química é inconsistente com formação natural, os espectrômetros revelarão. Se há emissões não térmicas, os detectores de partículas registrarão. Março de 2026 pode fornecer dados definitivos, ou confirmará origem natural, forçando revisão dos cálculos de Loeb, ou fortalecerá a hipótese tecnológica, forçando a comunidade científica a confrontar as implicações. Aqui está o que sabemos agora. A matemática publicada por Avi Loeb mostra que sublimação natural não pode explicar a anticauda de 3I Atlas. O James Webb detectou gás onde a física diz que não deveria existir. Propulsores iônicos ou escudos de plasma explicariam perfeitamente as observações. A comunidade científica mainstream está em silêncio. O que não sabemos é como essa história terminará. Se 3I Atlas é realmente tecnológico, representa a primeira detecção confirmada de artefato extraterrestre. Se é natural, mas extremamente anômalo, força a expansão radical de nossos modelos de física cometária. De qualquer forma, 3I Atlas está mudando a conversa. Está forçando cientistas a confrontar questões que prefeririam evitar. E está mostrando que a busca por inteligência extraterrestre não requer radiotelescópios. Requer telescópios ópticos, espectrômetros e disposição para seguir a matemática para onde ela leva. Vou continuar rastreando cada desenvolvimento, cada artigo publicado por Loeb e sua equipe, cada nova observação, cada análise que emerge, e especialmente os dados de Juno em março. Se este vídeo mostrou como a matemática pode eliminar explicações naturais e apontar para possibilidades extraordinárias, não esqueça de clicar no botão de curtir e se inscrever neste canal. Estamos acompanhando 3I Atlas com rigor científico, e você não vai querer perder as observações de Juno em março que podem confirmar ou refutar definitivamente essas conclusões. Deixe um comentário com sua opinião. A comunidade científica vai aceitar os cálculos de Loeb ou continuará evitando a questão? E compartilhe este vídeo com qualquer pessoa interessada em como a ciência realmente funciona quando confronta dados inconvenientes. Depois disso, elas vão entender por que o silêncio às vezes diz mais que palavras.